Muito bem, senhoras, muito bem, senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, o nosso videocast Varejo em Foco, realizado e produzido aqui pela CDL de Rondonópolis. Antes de mais nada, para você que está com a gente na internet, no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o like nesse vídeo, ajuda a gente a engajar esse programa na plataforma, tá? Em todo caso, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho, você que está com a gente aqui toda semana. E quem nos assiste na TV Cidade Record, obrigado também pela audiência, tá? Pelo companheirismo e esse feedback, os retornos que a gente tem do nosso programa aqui na própria CDL a cada semana deixa a gente muito feliz. Então eu quero começar hoje fazendo esse agradecimento público a cada um de vocês, tá certo? Vamos para mais um bate-papo, vamos para mais um programa, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a moeda brasileira, sobre o real. Vai ser um programa daqueles que a gente gosta de fazer, vez e outra aqui no Varejo em Foco, da leitura econômica. E por que essa leitura é importante? É importante para a gente entender, do ponto de vista econômico e não só, onde é que a gente está e para onde que a gente pode ir, né? Quais são as perspectivas, as projeções, pelo menos para a gente, enfim, se preparar, ficar preocupado ou não. Hoje o tema, o nicho, o centro vai ser a moeda brasileira, que nos últimos dias, da data da gravação desse programa, tem sofrido seguidas desvalorizações. É aquele popular, o dólar tá caro, que a gente ouve na rua, ouve no dia a dia. E sim, tá caro mesmo. Eu tenho até a cola, chegou a bater R$ 5,70, acho que desde 2020 isso não acontecia. A alta acumulada chega a 6,4% em junho e 15,14% no primeiro semestre. É o maior salto neste ano entre os países emergentes. Bom, o que isso nos interessa? Interessa que nós estamos falando do seu bolso, do meu bolso, estamos falando do preço de basicamente tudo que a gente consome e gasta e paga e compra no dia a dia. Estamos falando também, no caso nós matogrossenses, toda uma cadeia produtiva, enfim. É importante a gente estar por dentro, fazer leitura para entender, afinal de contas, onde é que a gente está. E numa semana em que Plano Real, inclusive, foi celebrado, agora comemorou aí os seus 30 anos, tá vendo? Um contexto bem complexo, tem muita coisa para trazer aqui para a bancada com o nosso economista, nosso amigo parceiro Alexandro Silva, que volta para mais um bate-papo. Sempre que tem leitura econômica, o desafio é seu, meu amigo. Mas é bom, seja bem-vindo, Alexandre. Ô, Robson, muito obrigado pelo convite, seu e da equipe aqui. É sempre um prazer, é sempre um privilégio conversar com a sua audiência, é sempre um prazer falar de economia. Sabe que eu gosto muito e realmente nós estamos passando por um momento bastante delicado na economia nacional. E isso traz efeito direto no estado de Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, em cada cidadão, no seu dia a dia, que, como você bem disse aí, nem sempre ele consegue perceber como que esses efeitos ajudam ou prejudicam. Então a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Essa coisa de traduzir para o cidadão comum, eu acho que esse é o primeiro ponto, talvez o mais crucial, porque a gente fala, o dólar tá alto, a pessoa fala, mas eu não sei nem o que é dólar, nunca peguei um dólar, nunca vi um dólar. E tudo bem, tá tudo certo. Mas é preciso que se entenda que o preço que você paga no posto de gasolina, o preço que você paga na prateleira do supermercado, o preço que você paga em tudo que você vai fazer, esse conhece o dólar. Esse conhece bem o dólar. No geral, a gente tende a não aprofundar ou dar muita importância para aquilo que é desconhecido nosso, né? Há algumas áreas que são muito técnicas e tudo, mas eu acho que para a economia, para a política, são algumas coisas muitas coisas do direito, acho que a gente, enquanto cidadão, saber nossos direitos, enquanto consumidor, enquanto cidadão mesmo, enquanto motorista, tudo é fundamental, são questões realmente de relacionamento social. Então a economia, ela entra nessa esfera. A economia, ela não é uma ciência exata, é uma ciência humana, então são as relações humanas aí que então merece a atenção de todo mundo. Todo cidadão, mesmo não sendo economista, precisa ter um conhecimento, mesmo que prévio ali, de muitas coisas. Então ter essa consciência, saber o impacto disso aí, até para algumas tomadas de decisões, se vale a pena agora fazer algum investimento, de repente sair do aluguel ou ficar no imóvel próprio ou não, enfim, algumas questões nesse sentido, depende de algum conhecimento de economia. Então por isso que é bom a pessoa se atentar, ver tudo que está acontecendo. A gente está passando por um momento difícil no país. Nós
tivemos um período muito conturbado, que foi o período da pandemia, que foi seguido por 2 guerras. Então, isso mexe com a geopolítica, mexe com a economia, que a gente sabe que a economia hoje ela é globalizada. A gente está aqui em Rondonópolis, mas nós estamos preocupados com o governo federal que está apoiando, está aprovando lá agora, por exemplo, acabou de sancionar a questão da compra de até $50, a taxação disso, que colocar lá a taxação da blusinha, né? O pessoal brincou. Mas isso, para você ver como que isso reflete na vida nossa aqui, no cidadão comum mesmo. E quando você percebe a condução da política, da gestão pública, no sentido que não crie um ambiente seguro, um ambiente que traga algum conforto para o tomador de decisão, para os investidores, para os trabalhadores também, isso gera um clima ruim que a gente mede isso com o índice de confiança. Você tem o índice de confiança do consumidor e o índice de confiança do investidor, do empresário. E nós estamos passando por um momento que os 2 índices eles não estão bons, eles estão abaixo do que seria adequado, o que demonstra que você não tem nenhuma predisposição das pessoas, das famílias, de consumirem e nem o interesse do investidor. Pode ver que sabe aquela compreensão, assim, aquela percepção de que você tem de que o dinheiro não está circulando? Eu tenho conversado com muitas pessoas, muitos empresários e muitas pessoas aí nos últimos dias, e é isso que eu tenho ouvido, relatos. O que está acontecendo com o dinheiro? Cadê? O dinheiro não está circulando, e é o que eu tenho também falado para a maioria deles. Olha, o que acontece é que quando você tem um ambiente de incertezas como é esse que o Brasil vive hoje, por conta dessas discussões em torno de desoneração de folha, reforma tributária, essas falas do presidente da República que também geram muitos questionamentos, o cara que tem o dinheiro, o investidor, os grandes fundos, os grandes bilionários, seguram porque ele não tem certeza do que pode acontecer nos investimentos que eventualmente eles realizem. Então, se ele segurar o dinheiro lá, o dinheiro não circula aqui. E mesmo que você tente, por meio de gastos públicos, estimular esse consumo, essa circulação de dinheiro, ela não é suficiente. E se ela fosse suficiente para criar alguma animosidade no consumo, no consumidor, ela provocaria uma inflação muito grande, porque os meios de produção não estão propensos a investir para que a oferta acompanhe esse nível de demanda. E é por isso que a gente está acompanhando essa rivalidade entre o Banco Central e o presidente da República, o presidente do Banco Central e o presidente da República, ali representado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por conta realmente pela política monetária, pela política de juros, segurar um pouco, manter o juro um pouco elevado, porque se você segura o juro elevado, você inibe consumo, porque as pessoas elas vão ter que, para elas consumirem e financiarem, elas teriam que se sujeitar a um crédito mais caro, então você inibe esse consumo. Algumas pessoas vão acabar fazendo fazendo financiamentos, se endividando, mas muitos vão segurar, e isso já é suficiente. E você também desestimula o investimento. Porque para o investidor, pensa comigo, se você tem R$1 milhão e se você botar esse dinheiro hoje na renda fixa, você já tem uma remuneração muito maior do que você teria, de repente, arriscando esse dinheiro. Se você consegue ali uma Selic mais 2%, uma Selic mais 3%, você vai conseguir 13%, 14% ao ano de rendimento sobre o seu R$1 milhão, que você dificilmente conseguiria essa taxa de rendimento na economia real, abrindo um negócio, fazendo algum investimento. Então você desestimula o investimento, você incentiva investimento financeiro, que é o capital especulativo, e você também desestimula o consumidor. É claro que ao longo do programa de hoje, gente, pegando ganchos nessa fala do Alexandre, é claro que ao longo do bate-papo nós vamos falar de Copom, vamos falar de Selic, vamos falar de pormenores que podem justificar ou ao menos explicar essa tal variação que nós estamos passando nesse momento. Mas um outro gancho que eu quero pegar, esse que você falou que tem conversado muito com as pessoas, e nós que estamos aqui no centro de Rondonópolis, é o que a gente percebe dos comerciantes aqui do centro, associado CDL ou não, os varejistas aqui desse quadrilátero que a gente tem mais contato, conversa mais pessoalmente, muito pela movimentação, quer dizer, o povo não está na rua e o questionamento é justamente esse, quer dizer, cadê o dinheiro, a tal da quebradeira. E eu não quero entrar aqui no mérito político do ponto de vista partidário, mas não tem como dissociar a política nesse ponto
também pegando um gancho na tua fala, que são as recentes declarações do presidente, todo esse clima de instabilidade, a instabilidade política que vem lá da eleição ainda reverbera, e vez ou outra a gente tem episódios de bate-cabeça, de embate, como já foi com a Petrobras, já foi com não sei quem, agora com o presidente do Banco Central. Isso tem o seu impacto também, né? Tem com certeza. A gente teve também na gestão anterior algumas situações dessas, né, que o presidente da República parecia não entender que a presidência é uma instituição e para isso existe protocolo, existe postura Exato. de presidente. Quando se quebra essa formalidade, o impacto vem, é quase que de imediato. O impacto vem. Então, realmente, não tem como dissociar as duas questões. Tanto que a gente costuma dizer, né? Existem políticas econômicas, ou seja, a economia e a política caminhando junto. Então, políticas que lidam com a questão dos juros, políticas que lidam com a questão dos gastos do governo, e é exatamente essa indisposição do governo de olhar para dentro de casa e ver como é que ele pode economizar para garantir o equilíbrio das contas públicas, é que gera esse desgaste com a política monetária, que nesse caso é o Banco Central, que já que o governo, na política fiscal, ele não demonstra interesse em reduzir gastos, em ser mais eficiente, em ser mais produtivo para poder economizar e garantir o equilíbrio das contas públicas, então nós vamos ter que dar uma segurada aqui, subir um pouco, ou manter a taxa de juros mais elevada, para que nós não tenhamos aí um ambiente inflacionário, que é pelas razões que eu expliquei agora há pouco. Alexandre, a gente falou no final do primeiro bloco muito sobre essa relação conturbada politicamente impactando na economia. E aí tem uma coisa, ainda falando um pouquinho disso. Não tem certos e não tem errados nisso aí. Há interesses, é evidente que há interesses. Mas a quebra de protocolo de um lado, do outro lado você tem o presidente do Banco Central também se relacionando com uma outra ala política, foi almoçar com não sei quem, jantar com não sei quem, aí o presidente não gosta, aí não sei quem não gosta. Aí lá atrás já havia se falado de baixar a Selic, que é a taxa básica dos juros, e aí volta a se falar, um joga a culpa no outro. E no meio disso estamos nós, você, eu, quem está assistindo, a gente fica meio que olhando para um lado e olhando para o outro, né? Se agarrando de um lado do outro, mas nessa hora a gente vê que o barco é um só, tá todo mundo igual, né? O barco é um só e a garantia da harmonia entre os poderes, entre as instituições, é fundamental para a gente ter uma sociedade mais equilibrada, né? E que as pessoas consigam realmente viver plenamente a qualidade de vida, viver feliz ali, cada um lá na sua sociedade. Eu não sei você. Eu imagino que você, como economista, deva ter o mesmo sentimento, mas eu, por ler as notícias, é tanta notícia que sai de conflitos e de brigas e de coisas, que quando a gente começa a pensar racionalmente o que isso vai gerar, a gente fica até um pouco agoniado, assim, sabe? No sentido de não sentir a coisa ir pra frente. Não parece que tá sempre uma travancada, tá sempre uma... Existem... Você entende? Coisa que era pra ter superado já, bobagem, coisa que... interesses, sim. Sabe? Interesses individuais, interesses de grupos políticos, enfim, que precisam se restabelecer no poder e aí precisam marcar posição, né? E aí, para isso, como você disse, quem sofre é quem está na ponta. Exato, cara. Porque essas brigas, elas não são boas. A falta de harmonia entre os poderes, entre as instituições, ela só traz prejuízo para a sociedade. A gente em 2020 teve a pandemia que não estou nem entrando no mérito da questão das vidas das pessoas, falando estritamente da economia. 2020 foi terrível, 2021 foi terrível. A gente achou até que ia se recuperar, não se recuperou. Conversamos sobre isso em outras ocasiões aqui, a tal da retomada econômica. Aí 22 veio também capengando, 23. A gente fica sempre naquela... Agora vai. E não vai. E aí você vê por que não vai. Por conta de... Porque o fulano falou que o outro é feio, o outro respondeu que não sei o quê. Até inclusive com a troca de governo, nós até esperávamos que não tivesse um efeito tão drástico no começo, porque tem sempre aquele período de 100 dias, né, que é um período de chegada do governo, ele entender o que ele precisa fazer. Mas como esse presidente ele já teve 2 mandatos anteriores e já foi provado em 2003, quando ele foi eleito em 2002, em 2003 tivemos uma alta expressiva do dólar, tivemos um período de incertezas muito grande também, por conta do posicionamento político, ideológico do governo que assumiu em 2003, e acabou que ele
provou, ele conseguiu demonstrar que ele não ia atrapalhar a economia, né? Houve uma incerteza, isso lá atrás, uma incerteza de imediato que depois foi... Exato. Foi até que, inclusive, foi acalmando. Esse foi o motivo da maior crise que nós tivemos no agronegócio aqui na safra 2005-2006, por conta de que, como a nossa taxa de risco país ela caiu muito, ali já em 2005, aquele dólar que estava muito alto, ele caiu. Sim. E aí o produtor que adquiriu o insumo com dólar beirando R$4 na época, ele teve que vender a sua produção com dólar abaixo de R$3 e isso trouxe prejuízo para os produtores. Isso se deu em função realmente dessa queda nas principais agências avaliadoras de risco país no mundo. Que inclusive, desculpa cortá-lo, mas o desconforto, e aí trazendo para Mato Grosso mesmo, o desconforto do agro vem justamente daí, né? Então, historicamente. o que se esperava é que, de repente, não ia precisar passar por esse período de teste com esse governo e as coisas caminhariam um pouco melhor. Mas o que nunca o que nunca foi surpresa para ninguém é que esse é um governo que realmente ele trabalha com políticas políticas fiscais mais expansionistas, que são de mais gastos. E isso poderia, de repente, até jogar a economia um pouco para cima, circular mais dinheiro e tudo, mas não dá para questionar o Banco Central. Já que você toma a decisão de adotar uma política fiscal mais expansionista, tem que concordar com o Banco Central que ele precisa segurar um pouco mais. Nesse caso, mantendo a taxa de juros um pouco mais elevada. Nós estamos com a taxa Selic a quanto por ano? 10,5%. 10,5%? Previsão de baixar? Para esse ano, não. Para esse ano, não mais. Mas o governo pressiona, né? Tenta fazer. Tivemos uma reunião agora, a última reunião que teve agora faz 2 semanas. 2 semanas. E na semana seguinte sai a ata dessa reunião. É a partir dessa ata que você entende, porque eles se reúnem lá terça e quarta-feira, fazem toda uma análise do panorama nacional e por que eles precisam diminuir, manter ou aumentar a taxa de juros. Mas isso é uma questão de uma reunião fechada ali que eles decidem. E depois eles fazem uma ata e divulgam essa ata para o mercado, para você entender o que eles discutiram lá. E pela ata que eles divulgaram na terça-feira da semana seguinte, ficou evidente que não há nenhuma previsão dessa taxa voltar a cair em 2024. Então nós provavelmente vamos fechar 2024 com ela nesse patamar de 10,5%, ao menos que aconteça algum fator novo aí, algum fato que realmente justifique essa mudança de trajetória, mas provavelmente ela vai se manter e com risco, dependendo do que acontecer até dela, subir um pouquinho, mas provavelmente vai se manter. E isso independe, e aí a gente, enfim, volta de novo para essa questão das cabeças políticas, isso independe do comando. Não, a gente se fala muito em trocar o comando do Banco Central, por exemplo. Não depende diretamente disso. É meio raso a gente falar, tira o Campos Neto, bota fulano, bota ciclano. O Gabriel Galípolo, que é o provável próximo presidente do Banco Central, que é aliado ao presidente da República, ao ministro da Fazenda, existe uma expectativa de que ele, sendo o presidente do Banco Central, ele atenda mais os interesses do presidente. Mas aí perde aquela proposta de que o Banco Central, o Copom, nas suas decisões, ele precisa ser autônomo, ele precisa realmente ser técnico, ele tem que olhar para a economia e tomar as decisões acertadas a partir de uma leitura do que está acontecendo, e não a partir dos interesses do presidente da República. A grande crítica que se faz ao atual presidente da data dessa gravação, que é o Campos Neto, né? A grande crítica que se faz é o alinhamento político ao governo anterior. Sim. Você tira o cara e bota um que, enfim, é alinhado, é aliado também, mas do outro lado. Mas quando você tinha, por exemplo, o Henrique Meirelles no Banco Central, no governo, nesse mesmo governo no passado... Lá atrás... olha quanto que era a taxa de juros lá. A Selic lá estava em 14%, 15%. Quando foi que a Selic no governo, nesse mesmo governo, caiu para baixo de 10%? Então, você não tem esse histórico. Depois, com a presidente Dilma, né, no Lula ele sempre ficou acima, ali 15%, 16%. E a Dilma arriscou baixar para baixo de 10% por um período, chegou até abaixo de 7%. Nós fizemos um programa para falar sobre isso, né? Porque foi realmente um marco histórico, bateu 6,5%, nunca tinha acontecido a taxa de juros no Brasil a 6,5%. E não se sustentou, no governo dela mesmo teve que subir, porque aí logo vieram as crises e culminou no processo de impeachment dela. E o governo Bolsonaro, no começo do governo, o ministro da Fazenda, o Guedes, Paulo Guedes,
jogou ela a 2%. Ela foi caindo, chegou a 2%. Isso para nós, então, para os economistas, a gente tinha clareza foi aquela série histórica de quedas consecutivas. Né? Foi. Até bateu o fundo do poço lá em 2%. Mas o Brasil, ele não tem os fundamentos econômicos que garantem você manter uma taxa de juros a 2%. 2% hoje está praticamente a taxa de juros dos Estados Unidos. Então você não consegue ter no Brasil a mesma taxa de juros dos Estados Unidos. Não dá para acompanhar. Não é possível. Não dá para acompanhar. E ainda falando dessa variação, Alexandre, do dólar, voltando a falar especificamente do dólar, dessa comparação real e dólar, tudo isso que nós estamos falando aqui, falamos de Banco Central, falamos de questões políticas, declarações de chefes de Estado, é isso que faz a moeda subir ou descer? É uma relação de mercado, Robson. Essa reação imediata. É uma relação. Quando você fala de relação de mercado, você diz que é uma relação de oferta e demanda, correto? Certo. Então, se você tem uma injeção de muito dólar no mercado brasileiro, você tem uma oferta muito grande. Quando aumenta a oferta, a tendência é que o preço caia. Quando você tira, então você diminui a oferta, todo produto que tem pouca quantidade à disposição, a tendência é que o preço suba. Então, quando você vê isso, é porque, bom, num ambiente de incertezas, num ambiente em que o chefe de Estado, ele cria essas rixas com as instituições, eu não quero colocar meu dinheiro. Então, nós estamos falando dos grandes investidores fora do Brasil. Se ele não coloca o dólar aqui na economia brasileira, se esse dinheiro diminui a quantidade, aumenta o preço. Eu gosto sempre de dar o exemplo, ou de pensar, pelo menos, que assim, o dinheiro é um só, não tem dois. Então, se alguém segurou, aqui vai faltar, é evidente. Sim. Não são dois, o monte é um só. Se eu puxei para cá, esse aqui vai ficar sem. E é isso. É natural. Agora, se é que a gente pode encontrar um fator positivo aí nessa questão, é a questão das exportações. Porque para a pessoa hoje exportar, se ela exporta lá $1 milhão, quando ela converte isso em real, é muito mais dinheiro local circulando, então favorece as exportações. Então, para quem vive de exportações, nós sabemos que o Mato Grosso é um estado tipicamente exportador e de commodities, então a gente sabe que, embora para circunstâncias gerais não é bom, mas para o Mato Grosso, no aspecto de exportação, o dólar a 5,70, para o produtor que exporta é uma maravilha. Produtores rurais, o agronegócio que nos assiste, importação, exportação. Claro que para quem exporta, como você estava dizendo, dólar a 5,70 é o cenário. É o cenário. É melhor exportar com dólar vendendo na alta. A 5. Né? Tá vendendo na alta. Para quem não travou contratos futuros, né, no começo, quem tem esse produto disponível, é uma boa oportunidade para quem exporta realmente. Então depende de que lado você está, né? Porque para quem importa, já deixa de ser uma boa vantagem, porque um produto que você vai comprar ele a $1 ou a 10 dólares, você precisa de R$57. Se esse produto tivesse R$5, o dólar você precisaria de 50. Então, para quem importa, é um fator negativo. E para o Brasil, que ainda importa muita tecnologia, que ainda precisa dos países que desenvolvem equipamentos, tecnologias e coisas que realmente ainda são necessários. Nesse momento que nós estamos discutindo, por exemplo, uma nova reindustrialização do Brasil, é necessário que nós tenhamos um dólar menor para poder favorecer a importação de tecnologias que estão na Europa, especialmente na Alemanha, nos Estados Unidos, na Índia, em Israel. Seria muito melhor. Então, para quem importa, é ruim. Mas para quem exporta, com certeza, o dólar a 5,70 faz todo sentido. E aí, o que me vem à cabeça, Alexandro, é o desafio de minimamente equilibrar essa balança. Você entende? Sim. Porque é claro que não é certo e não é justo você ter uma parcela da cadeia produtiva satisfeita em detrimento de toda a outra parcela, mas ao mesmo tempo você também não pode desprestigiar. Não é fácil e não é simples. Não, o Brasil ele teve um período de câmbio fixo, mas isso representa uma concorrência desleal. Você não joga com a dinâmica do mercado quando você estabelece uma política de câmbio fixo. Por isso, desde o final dos anos 90, o Brasil passou a adotar o câmbio flutuante. O câmbio flutuante é exatamente isso, é a dinâmica do mercado. O mercado que vai determinar. Sim. Se a economia está indo bem, se é um ambiente mais tranquilo, de boas certezas, o governo está conseguindo conduzir bem, de forma harmônica entre os poderes, com as instituições,
Isso vai fazer com que venha mais dólar para o mercado e mais investidores externos vão olhar para o Brasil, vão injetar dólar no mercado e vai naturalmente jogar o dólar para baixo, vai valorizar a nossa moeda. Agora, do ponto de vista do contrário, vai acontecer um efeito contrário e vai desvalorizar. E aí, para esse caso, as exportações ficam melhores. Então, o que vai depender realmente é da dinâmica do mercado, porque o câmbio ele é flutuante. Embora, Robson, você, mesmo que o câmbio é flutuante, você vai observar alguns momentos, algumas práticas do governo no sentido de interferir no resultado do câmbio. Ele vai criar alguma forma de vender títulos indexados, ele vai criar uma maneira de jogar dinheiro na economia, de jogar mais dólar na economia para tentar. Mas hoje, no patamar que está, é até infrutífero tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Mas existem algumas ações que podem ser realizadas, mas que se o comércio internacional perceber realmente ali que está claro que o governo quer manipular o câmbio, você cai em descrédito também. Então, a gente sabe que cada líder tem que olhar para o seu país, tem que defender os interesses do seu país. Não é crime você realizar algumas medidas protecionistas. Ser protecionista, mas o mercado nem sempre ele gosta de algumas decisões que os chefes de Estado tomam em favor de proteger. Quando você cria, por exemplo, uma taxação, a gente agora está acompanhando o país que está vivendo uma crise severa, que é a Argentina, né? Então, entre as medidas que o governo anterior tentou fazer para, por exemplo, reduzir o preço da carne lá, foi super taxar a exportação da carne para ver se o produtor de carne argentino abastece o mercado interno. Não vale a pena exportar porque o imposto é muito alto, então é melhor vender no mercado interno. Aumenta a oferta de carne, a tendência é que o preço caia. Não foi o que aconteceu. O produtor de carne na Argentina percebeu, falou, não, mas aí eu não tenho vantagem, eu vou parar de produzir e vou produzir outra coisa. Simples assim. Simples assim. Tem como você obrigar o cara a plantar. Nós tivemos na década de 80, aqui no Brasil, quando nós tínhamos um período hiperinflacionário, que é o que está acontecendo com a Argentina, com a Venezuela, o governo Sarney chegou a mandar a Polícia Federal buscar carne nas fazendas, obrigar o produtor a vender, tirar a Polícia Federal ir lá buscar carne nas fazendas para abastecer os açougues, para ver se aumentando a oferta de carne. Mas são todas medidas, congelamento de preço, são todas medidas que não funcionam. Hoje, em 2024, chega a parecer absurdo pensar que isso aconteceu. Não funciona. Isso aconteceu. Isso aconteceu. É uma coisa absurda. Você tem a polícia batendo na porteira lá para pegar. Dizer, cara, preciso dessa carne aí, desses bois para colocar nos mercados para poder abastecer e garantir algum equilíbrio de preço. Não funcionou. Tanto que nós, como você disse também na abertura do programa, tanto que nós só viemos controlar a inflação em 1994, a partir de 1994 com o Plano Real, mas porque não só a troca da moeda, porque troca de moeda já tinha acontecido 3 vezes antes, né? Tivemos o cruzado novo. Então, e voltou para o cruzeiro, né? Mas não funcionou. Não é trocar o nome, não é congelar preço, é realmente ter um plano claro com o mercado, ter essa proposta de câmbio flutuante, melhorar a credibilidade com a economia internacional, porque aí você realmente entra num ciclo aí, no circuito de prosperidade numa economia que hoje é globalizada. Não adianta você querer ser isolado, dizer assim, não, eu só vou proteger. Isso aconteceu com a Inglaterra no período mercantilista. A Inglaterra foi o maior exemplo de políticas protecionistas que já aconteceu na história econômica. E isso lá atrás funcionava, lá no século XVIII. Um outro mundo. Era outro mundo. A economia não era globalizada como ela é hoje. Então, a velocidade da informação, como ela chega. Hoje, uma fala de um presidente da República do Brasil, ele faz uma fala aqui, ela instantaneamente chega nos Estados Unidos, chega na Alemanha, chega no Japão, instantaneamente eles já passam a saber o que está acontecendo. Pensar que somos uma ilha, ainda mais um país do tamanho do nosso, um país com a potência que tem o Brasil, pensar que somos uma ilha é no mínimo um equívoco danado. Trazendo para o ponto de vista prático, Alexandre, que a gente prometeu para quem nos assiste, dado o atual momento e dadas as perspectivas, as entrevistas, as declarações e as decisões que estão se tomando, curto, médio, longo prazo eu não vou colocar, mas curto, médio prazo, como é que fica o bolso de quem está nos assistindo com relação a preços, poder de compra,
A gente falou agora há pouco, no começo do programa, sobre o momento certo para fazer financiamento, por exemplo, buscar um crédito. Qual é a perspectiva disso? Sim. A circulação de dinheiro ela deve continuar ainda bastante restrita. Você não tem um ambiente. O povo ainda segurando. Você não tem um ambiente que é tão propício, né, para a realização de investimentos. Você vai ver muito investimento público para tentar desviar isso. Só que, Robson, se você olhar para a realidade de Mato Grosso, com esses investimentos que estão acontecendo em infraestrutura no estado, você vê tanto que saiu uma pesquisa do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, agora, segunda-feira, até teve repercussão na imprensa local, nacional, e você observa que as fazendas, né, a agricultura e a pecuária mato-grossense, elas estão com dificuldade extrema de conseguir profissionais. Então, existe uma demanda muito grande por mão de obra que não está sendo atendida. Isso acontece também no meio urbano, aqui em Rondonópolis e muitas cidades que estão no momento bom, tem enfrentado muita dificuldade, inclusive trazendo profissionais de fora. Por que eu estou te falando isso? Porque aí, quando você tem uma demanda maior por mão de obra e uma oferta, lei de mercado, então, a tendência é que as pessoas estejam dispostas a pagar um pouco mais por a mão de obra que ela encontrar. É um efeito natural. Então, vai ter mais dinheiro circulando. O Mato Grosso vive uma realidade diferente. Então, Rondonópolis vive uma realidade diferente. Que é aquela coisa da gente estar sempre na contramão do resto do país. A gente vive uma realidade diferente. Não dá para negar. Então, o nível de consumo que tem, o nível de atividade econômica que você tem no estado de Mato Grosso, que tem em Rondonópolis e as principais cidades, é totalmente diferente dessa análise que a gente fez aqui em nível nacional. Por ser diferente, isso talvez dilua um pouco desse impacto no bolso. Né? Ele reduz um pouco essa percepção. Vai diluindo o peso. Ainda você tem muita gente que fala, cara, mas não tá tão ruim, eu consigo isso, consigo aquilo. Mas, no geral, a gente sabe que taxa de juro elevada. Se você assumir um compromisso financeiro para os próximos 30 anos com uma taxa de juro de 10% ao ano, não é uma taxa tão sadia. Eu tenho conversado com alguns empresários, você pegar hoje um BNDES, hoje para você fazer um investimento de longo prazo, investimento de 10, 12 anos, travando hoje, o BNDES está quase 14% ao ano, em torno de 13% a 14% o juro do BNDES. O FCO também não está muito diferente, tem ali até um pouco menor, mas não está numa taxa tão atrativa. O governo acabou de lançar agora o Plano Safra ontem. Anunciou essa semana. Né? E você percebe que as taxas também elas não são tão boas. Vou te dizer uma coisa. O ano passado, por exemplo, que o Plano Safra 2023-2024 sobrou dinheiro. Não foi utilizado todo o valor que ficou disponível. Não foi buscado. Não foi buscado. Os 400 bilhões que estavam disponíveis, agora com esses 475, provavelmente com essas taxas, com esse ambiente, provavelmente vai sobrar novamente. Então, por quê? Porque, como eu disse agora, o investidor ele não tem uma disposição de fazer um investimento com esse ambiente da forma que está. Nós temos visto muitos produtores rurais que abortaram missões de renovação de frota dos equipamentos agrícolas por conta dessas condições, preferem manter o seu usado ali por pelo menos mais uma ou duas safras, e isso para a dinâmica da economia é ruim, né? Porque é menos dinheiro que vai circular. Mas, naturalmente, como eu disse, Mato Grosso, Rondonópolis vive um ponto diferente até. Conteúdo extra agora para quem nos assiste aqui no canal Varejo em Foco no YouTube. Alexandro Silva conosco, falando desse momento da nossa economia, do ponto de vista agora prático. Quem busca crédito, é o momento, não é o momento, taxas de juros, atrativa, não atrativa. A Alexandro citou agora há pouco o Plano Safra, que o governo nessa semana anunciou, e um alarde muito grande, de recorde de investimento, de recurso liberado, mas aí nós temos um problema grande que a gente já falou aqui várias vezes em outras ocasiões, que é a coisa do dinheiro chegar na ponta, Alexandro. E você muito bem colocou que se não for atrativo do ponto de vista dos juros e do bom negócio, não vai chegar. O governo Temer, quando ele assumiu a presidência, ele trouxe lá o Henrique Meirelles para ser ministro da Fazenda, eles tomaram uma decisão, de certa forma, importante, mas drástica, aquele remédio amargo que você tem que tomar para resolver as questões. Nem sempre as coisas são... O remédio é sempre doce, né? E essa decisão, ela foi com relação à taxa de juros. Era possível fazer, antes de 2017, você podia captar recurso aí a taxa Selic, que na época estava em torno de 14%, 15% ao ano, e era comum você ver um BNDES Finame, PSI,
a 2%, 3%, 4% ao ano. Você tinha financiamento de armazéns aí para as fazendas a 5%, 6% ao ano, com 15 anos de prazo, prazo total, 3 anos de carência e 12 anos para amortizar a dívida. Isso não veio do governo Dilma, não? Isso veio do governo Dilma, né? Para trás funcionava assim, mas aí pós Henrique Meirelles na Fazenda, junto com o presidente Michel Temer, isso deixou de existir. Não é mais permitido fazer esse tipo de operação. Pegar dinheiro via Tesouro tão caro e emprestar via BNDES tão barato, porque essa diferença tem que ser paga por alguém. Essa conta tem que fechar. Ficava um buraco aí. Né? Então, passou a não existir mais esse buraco, embora o remédio se tornou doloroso, porque aí desestimulou muito investimento, porque muita gente estava acostumado a pegar esse dinheiro a 2%, 3%, 5%, 6% ao ano, que era um dinheiro captado a um custo muito alto pelo governo federal para emprestar via BNDES, FCO e qualquer outra forma de financiamento público, né? Com subsídio. Então isso acabou, isso deixou de existir. É por isso que mesmo o governo hoje lançando essas linhas de crédito, agora mesmo, recentemente, foi anunciado 300 bilhões de reais para investir na indústria, a reindustrialização do Brasil. Agora nós estamos falando de 475 bilhões de reais para investir na agricultura. Mas pergunta quem pegou, se já foi utilizado os 300 bilhões da indústria. Quanto disso chegou na ponta, né? Que é a nossa preocupação. Por conta realmente dos fatores que a gente já conversou até aqui. Então, agora nós estamos falando de 75 bilhões para a agricultura familiar. Quando você olha o programa de governo, esse programa, Robson, você percebe que ele é bonito. Porque, de fato, nós temos que pensar em forma de financiar, de fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar, como também nós temos que pensar em formas de implementar tecnologias no campo, como nós temos também que corrigir o nosso déficit de armazenagem no campo. Então, tudo isso está previsto no Plano Safra. Tem crédito para tudo, tem recursos tem um ponto ali da agroindústria, de justamente modernizar o campo ali, que, enfim, no papel é isso. Só que as condições elas não são favoráveis. Quando você, tomador de decisão, está com crédito na sua frente, você tem que pensar uma questão. Eu consigo fazer alavancagem financeira nesse dinheiro ou eu só estou trazendo o banco para ser o meu sócio majoritário? O que eu conseguir gerar de resultado do meu negócio, eu vou ter que devolver em juro para o banco. Aí não faz sentido. Perfeito, não faz sentido. Entendeu? Eu vou trabalhar para o banco. Então, essa conta tem que ser fechada. 1/3 de tudo que eu produzo eu já tenho que devolver para o governo em forma de imposto. Aí, mais 1/6 do que eu produzo eu vou ter que devolver para o banco em forma de juro. Aí 50%, metade do que eu produzo, eu tenho que garantir a manutenção com insumo, com mão de obra. Então, o que vai sobrar para o empresário? Nada. Então, quando ele faz essa conta, ele diz, não faz sentido eu fazer isso agora. Tá deixa como tá. Deixa como tá. Que tá melhor, não precisa de sócio. Então, acaba que essa é uma leitura que o tomador de decisão, o investidor, ele tem que fazer. O Alexandre, trazendo a discussão para... A gente está aqui muito, muito focado no agro, que é um setor evidentemente importante, mas trazendo aqui para o mero comerciante, para o varejista, para o cidadão, também talvez seja o momento de ficar atento na busca de um crédito, na busca de um investimento, de um financiamento, de uma compra de maquinário que seja, pequeno empreendedor, enfim. Talvez seja o momento de dar uma travada. Eu acho que tudo depende muito do negócio. Esperar. É muito interno. Às vezes, você às vezes tem segmentos, você tem negócios que estão em franca expansão. Sim. E aí, mesmo que muitas vezes o crédito ele não está tão atrativo aos olhos da maioria dos investidores, mas talvez para aquele segmento, no momento que ele está vivendo e tendo uma projeção boa para os próximos 5, 6 anos, que talvez é o período que ele vai amortizar essa dívida, mesmo que a taxa não está tão atrativa, mas ele consegue fazer o que eu disse agorinha. Ele consegue alavancar esse dinheiro. O banco vai ganhar, mas... Botar o dinheiro para trabalhar. O banco ganha, mas eu ganho também. Nós vamos ganhar. Agora, só o banco e o governo ganham. E as pessoas, colaboradores ganham. E o capital, ele não tem nenhum ganho, nenhuma remuneração. Fica empatando só. Aí deixa de fazer sentido. Então, aí passa por uma coisa de... quem nos assiste, talvez entender um pouco o seu ramo, entender seu nicho, entender o seu mercado, talvez. Por isso que nesses períodos de crise você vê uma concentração muito grande de negócios, porque aí as empresas que não se prepararam, não se organizaram, elas acabam sendo compradas por aquelas empresas que são organizadas. Sim. E que estão com volume financeiro em reserva ali. Coisa do mercado engolir. Então o mercado vai absorvendo, né? Então, são decisões que são muito próprias de cada negócio, mas, no geral, as condições elas não estão boas, né? Você, como a gente falou, com menos dinheiro circulando, é menos consumo. Então, sempre com menos consumo, você acaba
não tendo por que realizar investimentos ambiciosos se não existe demanda. Quem está com dinheirinho guardado e nos assiste nesse momento, tem lá um dinheirinho numa poupança, que é a grande massa brasileira, e tá pensando em trocar de carro, tá pensando em fazer um financiamento, tá pensando em sair do aluguel, tá batalhando Minha Casa Minha Vida, tá... Talvez seja o momento também de dar uma seguradinha? Olha, todas essas decisões, elas também são muito pessoais, do mesmo jeito que o empresarial é. Cada caso é um, mas né? famílias, cada caso é um caso, só que hoje, com as taxas de juros da forma como elas estão elevadas, faz sentido, no geral, a pessoa, por exemplo, pagar aluguel. O aluguel, ele é em torno de 0,5% do valor do imóvel. Então, se você hoje for assumir um financiamento, pagando aí 10%, 12% ao ano de juro, vai dar quase 1% de juro que você vai pagar para o banco. Então é o dobro. E se você tem o dinheiro para adquirir um imóvel e pegar esse dinheiro e aplicar ele, você também vai ter uma remuneração aí de Selic, ou até um pouquinho mais que isso, dependendo do banco que você investir. Então, se você só for pela conta matemática, a gente sabe que a decisão de investimento ela não é só racional, ela tem um cunho emocional também, né, ter a própria casa, uma série de fatores que envolvem a decisão. Mas se você for pegar só pelo cunho racional, você pega o seu dinheiro, aplica, você paga o aluguel e mora numa casa no mesmo padrão, paga o aluguel e sobra dinheiro. Só vamos pegar esse número. Você tem lá R$500 mil para comprar uma casa. Se você aplicar esse R$500 mil a 12% ao ano, vai te dar 60 mil por ano. Correto? Dependendo se você coloca, por exemplo, letras de crédito, que é as LCAs e as LCIs, não paga nem imposto de renda. Então, se você conseguir uma boa remuneração nessas letras de crédito, no seu R$500 mil, você deixa de comprar uma casa de R$500 mil, mas aluga uma casa de R$500 mil. Uma casa de R$500 mil, você vai pagar mais ou menos R$2.500 de aluguel, que é 0,5% desse R$500 mil. Correto? Valor. Bom, isso vezes 12 vai dar 30 mil por ano de aluguel que você vai pagar. Correto? Bom, se você conseguiu 60 lá, dobro, você conseguiu 12, você conseguiu 60 mil, Perfeito. Você paga e ainda sobra uma grana para você. Então, mas essa é uma decisão muito racional. Eu queria porque como os reforçar... juros estão muito altos, eles incentivam esse tipo de análise, né? O cara... Eu queria reforçar isso com quem está assistindo, para não parecer que nós estamos aqui reproduzindo um discurso que é para a pessoa não comprar casa. Que é para a pessoa... Não é isso. Não é isso. A gente, enfim, todo brasileiro a gente tem isso tradicionalmente, culturalmente, e é merecido. A coisa de sair do aluguel, de ter a nossa casinha, ter o nosso cantinho. O norte-americano também, né? As hipotecas, as famosas hipotecas americanas, né? Tem até uma frase que é assim, todo mundo que fala isso já tem a sua casa. E é verdade, a pessoa que fala pra você não comprar é porque ela já tem a dela. E ela quer alugar dela pra você. E tá tudo bem. Então não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando... A matemática. Nós estamos fazendo a matemática e trazendo, para ilustrar, um momento específico, pontual. Daqui a 6 meses, por exemplo, a realidade pode ser outra. Pode ser outra. Então nós estamos falando especificamente desse momento do real e da economia com base no que está acontecendo. Com juro a 10,5% ao ano. Dias, se você pegar o seu dinheiro e aplicar, ele daria um rendimento maior do que o que você pagaria de aluguel. Acho que agora ficou claro para quem está assistindo. E aí, dentro disso ainda da coisa do segurar, pode ser uma boa. Adiar por 6 meses um plano? Então. Aquilo que você colocou a questão do carro também. Dependendo do carro que a pessoa já está exigindo manutenção, de repente um novo, para ela vai ser melhor. Ela tem um carro novo agora, mesmo que o juro está um pouquinho mais alto. Ou de repente o carro é um equipamento de trabalho para ela. Se o carro é um equipamento de trabalho, aí... Então, e quando começa a dar dor de cabeça... São muitos fatores, né? É claro que, como a gente está dizendo, quando você olha só pela racionalidade, só pelo cálculo matemático, é natural que o ambiente ele não está favorável para decisões de investimentos físicos. Ele está mais favorável para decisões de investimentos financeiros. Em resumo, é isso. O ambiente ele não está favorável para investimento físico e mais favorável para investimento financeiro, porque o mercado financeiro remunera melhor o capital hoje do que se você colocar ele num investimento físico. Perfeito. Alexandre, eu queria que a gente chegasse à reta final aqui do nosso programa, ainda com uma leitura sua, porque aproveitando a gravação desse programa, agora nos próximos dias, na próxima semana, tá para ser discutido de novo a reforma tributária, parece que agora vai andar. Tem esses anúncios em série do governo, tem esse momento de instabilidade. Tô colocando tudo numa mesma cesta, mexendo assim, para tentar entender o que sai em termos de perspectiva. Robson. Isso vai mudar bastante o cenário também. Pois é, Robson. Se nós fizermos esse programa depois da reforma tributária,
a conversa provavelmente vai ser bem diferente. Até por isso que a gente não tem nem como dizer nada com precisão, mas o que a gente pode dizer é que é um exercício meu. Eu assino vários jornais e assisto muitos jornais de canais fechados, acompanhando realmente o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo na economia, porque é o meu papel fazer isso, né? Como é o papel do comerciante abrir todos os dias o comércio dele para vender. Então, meu papel enquanto economista é me atualizar todos os dias o que está acontecendo. Perfeito. E ontem nós vimos uma discussão muito forte. Eu dei o exemplo da Argentina com relação à carne, porque teve essa discussão ontem em nível nacional, porque o Brasil está tentando caçar uma forma de diminuir o preço da carne, né? Como o presidente foi eleito com aquela falinha da picanha. Teve a declaração do próprio presidente, vamos incluir a carne na cesta básica. Então, mas aí quando você cria esses artifícios, a gente pode chamar de artifícios mesmo, porque é para você criar meios artificiais de fomentar uma demanda, você vai ter algum efeito colateral, né? Sim. Como nós tivemos vários artifícios. A coisa da resposta imediata que nós estamos falando. Exato. O tempo todo. E nesse caso, como nós até já tínhamos falado de algumas exceções que foram colocadas na reforma tributária, num outro programa que nós gravamos falando de reforma tributária, e essa passa a ser também uma exceção, que essas exceções elas têm um efeito direto na alíquota que vai ser definida. Nós começamos falando ali de 20% a 25%, quando começou lá na reforma tributária, aí depois nós já agora, finalmente, a gente já estava, para encurtar o assunto, nós já estávamos falando de 25,5%, de 25 a 27,5%, e 27,5% seria a maior taxa de IVA do Brasil, do né? setor de serviços. Aí depois o governo federal viu que soou muito mal para o mercado essa proposta de taxa do IVA, o imposto, acima de 27%, aí já fechou em 26,5%. No ano passado, nós fechamos o ano passado falando de 26,5%. Pegou mal porque quando o governo veio com a reforma tributária, depois de 30 anos, vamos botar para andar. A gente comemorou e ficou todo mundo, tá, mas cadê o número? Cadê o número? E aí não vinha o número. Aí quando veio... Assustou. Pegou mal. Exato. Só que aí você viu também muitos setores ali puxando para si, né, algumas vantagens, que são as exceções. E aí agora essa novamente, a gente está voltando a falar de novo sobre a reforma tributária, e a carne é um exemplo do que o governo está tentando colocar ali de uma forma que reduza o imposto sobre a carne, que é um produto importante, que naturalmente essa conta vai ter que ser paga por outros produtos, então naturalmente o IVA já não vai mais poder ficar fixado ali nos 26,5%, se essa decisão for tomada. O governo quer emplacar, só que para emplacar tem que mexer do outro lado. Agora o que ficou engraçado dessa discussão deles é que o governo chegou a propor, e eu não sei se você sabe, se a audiência sabe, eu fui açougueiro, né? Eu trabalhei no açougue, eu paguei minha faculdade de economia sendo açougueiro. Então eu conheço carne. E quando eu vi o governo propor cobrar o imposto mais caro da picanha, do filé mignon, e o imposto mais barato da carne de segunda. Ele não falou o nome das carnes, mas ele falou assim que algumas carnes poderiam ser tributadas mais e outras carnes tributar menos. Mas como que você vai pegar uma peça de uma carne? O boi é um só. Você comprou um boi só. O boi é o mesmo boi. Né? Aí como é que... aí na hora que o açougueiro for vender, que o dono do açougue for vender, o que ele vai fazer? Ele vai faturar o filé mignon no A100, porque o A100 o imposto é mais barato para o empresário pagar. Bom, eu vou de novo, não vou entrar na questão partidária, nem ideológica, não, mas enfim, esse tipo de discussão, a gente ri, mas pensar que tá falando a gente, isso no Congresso, a gente ri, mas é de nervoso, justamente por isso, porque uma discussão dessa não deveria existir. Não deveria existir. Quer dizer, o boi é um só, não tem, porque não tem como diferenciar isso. O músculo é isento de imposto. Cada pedaço do boi paga quem compra uma... músculo é a pessoa de baixa renda. A picanha, quem compra picanha é a pessoa de média e alta renda, vai pagar mais imposto. Essa discussão não deveria existir. Não deveria existir. De novo colocando um contra o outro, né? Bom, vamos chegar aqui ao final do nosso bate-papo. O que eu posso dizer? Vamos acompanhar. Assim como o Alexandro fez e faz diariamente, ou seja, se informada do que está acontecendo para poder ter a sua base. Acho que todos nós, enquanto cidadãos, nosso papel é esse, minimamente saber do que está acontecendo, e vamos acompanhar. Certamente nós vamos ter uma outra conversa aqui nos próximos dias aí. Eu continuo à disposição e sempre feliz em conversar com a sua audiência. O negócio está pegando fogo. E está pegando fogo. A gente sabe que tem esse período de transição aí para a implantação da reforma tributária.
A gente está vendo o governo discutindo muitas formas de elevar o nível de receita, já que ele não tem nenhuma predisposição em discutir quanto que ele vai gastar menos, mas quanto que eu vou arrecadar mais. Inclusive, até, desculpa abrir um outro assunto, mas é uma coisa que está em discussão agora, que pode gerar 29 bilhões de receita para a União, que é agora a discussão dos cassinos. Então, se a legalização dos jogos de azar, que tá agora também uma discussão muito efervescente. Taxar a tal da Bet, essas coisas. Essa daí já foi superada, já conseguiram. Só falando do cassino mesmo. Cassinos. Então, se eles conseguirem legalizar a questão do cassino, já tem uma previsão de 29 bi. Já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado, que é a CCJ, e o presidente já avisou, o presidente da República já avisou que se passar pelo Congresso, ele não veta, ele vai sancionar. Então, está caminhando aí para mais uma fonte riquíssima de receita para a União, mas que gera muito questionamento, muita gente é contra, né? Então, por exemplo, a bancada evangélica do Congresso é totalmente contrária a essa proposta. O jogo de azar e tal. Então, enfim, é uma discussão que está muito forte lá e que vale a pena acompanhar. Tá pegando fogo, minha gente, tá pegando fogo. E a gente, claro, meros mortais, a gente acompanha, a gente se informa, e nós aqui no Varejo em Foco, enquanto a gente puder, a gente leva para você a informação mais mastigada possível, para todo mundo ficar por dentro, tá bom? Obrigado, você que ficou com a gente até agora aqui no YouTube. Semana que vem nós estamos de volta.